Olá, meu nome é Fábio, eu sou assessor técnico do COSEMES de Santa Catarina. Vou dar continuidade à apresentação da política de redução de filas no estado de Santa Catarina. Apresentamos ainda há pouco o módulo planejamento, só para deixar claro aqui, para esclarecer que aqueles quantitativos de vezes que se paga ou que se custeia, né, o valor da tabela SIGTAP, pela tabela catarinense, depois vocês vão ter liberdade de consultar o anexo da deliberação. Vocês vão ver que tem procedimentos que paga duas vezes, quatro, três, seis, até 12 vezes a tabela, né? E o que leva a esse número de pagamentos é um estudo que foi feito das filas, né? Que estão represadas em todo o estado de Santa Catarina para a execução desses procedimentos, e aqueles procedimentos que não têm tanta oferta de realização. Então, para esse se deu um olhar de maior custeio, digamos assim, para incentivar os prestadores, os profissionais, a estarem realizando esses procedimentos que têm uma necessidade bastante interessante e pouca oferta. Por isso, das diferenças de custos e de complementos com relação a um procedimento e outro. Agora eu vou abrir para vocês aqui o novo módulo que estaremos apresentando, que é a adesão à política, né, que é importante também, embora a gente tenha toda uma questão de deliberação já aprovada, anexo, como a gente viu, tem também nessa política, aqui eu estou apresentando para vocês no portal da Secretaria de Estado da Saúde. Se vocês entrarem em gestores da saúde, vocês vão entrar em programa de valorização dos hospitais, vocês vão encontrar esses materiais aqui que é a deliberação, o anexo da deliberação, algumas notas técnicas, né, e outros materiais aqui para que vocês possam consultar. E tem aqui o termo de compromisso do Programa de Valorização dos Hospitais. Para que você possa receber pela tabela catarinense os valores de complementação, você tem que, como se fosse um termo de adesão, né? Pactuar esse documento. Eu tirei aqui um print do início desse documento, né? Que ele trata justamente de uma programação toda pós-fixada. Você tem que, nesse documento, preencher algumas perguntinhas, se você faz internação de saúde mental, faz parto, e tem essa grade aqui de programação por subgrupos cirúrgicos, né, para média e para alta complexidade, onde você tem que colocar o quantitativo de cirurgias que você vai fazer ambulatorial e hospitalar. Você vai ter que trabalhar o preenchimento desse termo dentro da CIR. A CIR tem que assinar, o município do hospital e o hospital encaminhar para a Secretaria de Estado, para o setor de gerenciamento das redes, né, a GEARS, o Marcos, para quem conhece o Marcos, ele é que vai estar recebendo esses termos de adesão para que o hospital, a partir da competência janeiro de 2024, a gente fala competência, é o processamento dessa competência, ele já possa receber os valores conforme a tabela catarinense, né? Então, esse termo aqui, ou esse documento, né? Ele deve ser preenchido e ele deve ser encaminhado até o mês de março de 2024, que é onde a competência janeiro já vai estar disponível via DataSUS para tabulação. Tá? Então, até esse período de março de 2024, você tem que preencher esse termo aqui e encaminhar para a Secretaria de Estado. Tem algumas regiões que já estão fazendo o ad referendo, então poderia esperar aí até a CIR do mês de fevereiro para estar fazendo com mais tranquilidade junto a uma reunião de CIR com todos os municípios e procurar justamente fazer esse termo de adesão, mas isso não impede também que os municípios façam ad referendo agora para garantir e na CIR de fevereiro peguem esse termo já aprovado lá de referendo e já encaminhado e possam dar uma melhorada
dentro daquilo que foi colocado, se ele está coerente ou não aos critérios que a gente vai passar para vocês. Só lembrando que esses apontamentos que eu estou passando para vocês, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Estado, né, com o setor de processamento, a dona Elma, com a Hanna, que é o setor de contratos, com o secretário de Estado Diogo, a secretária de Estado Carmen, a nossa presidente Sinara, o nosso secretário executivo Belé, né? Então, tivemos todos presentes em reunião para nós alinharmos realmente os critérios, o que, que a gente tem que falar, o que, que a gente tem que dar de informação, que ela seja igual para os municípios plenos e que seja igual para os hospitais ou municípios também que têm os seus prestadores de serviços sob gestão estadual. A gente tem que falar numa mesma linguagem, como eu falei, tem coisas que elas podem ser ainda modificadas, né? Mas, em tese, é isso que a gente está passando. Então, por que esse termo de compromisso tem que ser assinado? Por que ele tem que ser enviado até março? E depois, com o decorrer da apresentação, a gente vai mostrar. A Secretaria de Estado, né, a gente tem um limite, digamos assim, financeiro pelo governo federal, que vai passar a parte dele, como a gente falou lá no questão do planejamento, que é 4 vezes o valor da tabela, produção mais 3 vezes, mas a Secretaria de Estado se comprometeu a pagar a complementação, o que excede, né, as 4 parcelas, digamos assim, ou as 4 vezes, não são parcelas, 4 vezes, e também, caso a esfera federal não pague, ou o teto que está definido lá para da federal para esse custeio demore a ser repassado uma complementação, a Secretaria de Estado também se compromete a pagar, então ela tem que ter esses termos assinados e encaminhados com a programação para que ela possa fazer também uma dotação orçamentária, para que ela possa se resguardar com relação ao teto futuro também, né? Então, até março, se todos encaminharem essa programação, ela consegue, via financeiro da Secretaria de Estado, resguarda pelo menos esse recurso aí, que nós vamos ter que utilizá-lo futuramente. Então, por isso que a gente pede que também, nesses termos de adesão, você não coloque uma cota superestimada, porque você não vai receber em cima dessa cota superestimada. Você vai receber em cima do que você produzir. Então, a gente pede que você coloque o mais próximo possível do que você produzir, nós vamos passar nos modos adiante como isso pode ser feito, para que esse recurso ele seja, né, trabalhado de melhor forma pela Secretaria de Estado, para que não haja problema também de orçamentação superestimada e sendo que isso não há necessidade, porque você vai receber por produção feita. Né? Se você colocou no termo de adesão que você vai fazer, citar um exemplo, que você vai fazer 50 cirurgias e você fizer 60, você vai receber pelas 60. Então, só para indicar para vocês que não há uma preocupação de superestimar o termo de adesão, porque há essa garantia do pagamento da produção na integralidade. Mas pedimos os esforços de vocês para que coloquem a cota o mais próxima possível do que vai ser realizado, porque isso é bastante interessante para que se possa ser monitorado, né? Porque um dos objetivos também é monitorar frequentemente o andamento dessa política e também essa questão da garantia orçamentária, tá? É, aqui, com relação à questão da, também dessa política recente, né, dessa política agora para 2024, a gente está colocando aqui que não existe mais o cumprimento de meta, como existia na deliberação 90, né, até dezembro de 2023. Agora, tudo que é faturado é custeado conforme a política da tabela catarinense, né, sendo eles procedimento de média e alta complexidade hospitalar e as cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, que é o que contempla lá a nossa política, né? Então, tudo que se programar no plano operativo e no termo da política, ele vai ser pago conforme a tabela catarinense. Então, por que eu tenho que colocar, eu tenho que fazer esse termo, já que se eu colocar no meu plano operativo e eu produzir, eu vou receber. Então, para que eu estou assinando um termo, né? Justamente pelo que a gente falou anteriormente. Senão, não necessitaria realmente do termo de compromisso. Era só produzir, já estamos autorizados pelo Ministério a faturar aqueles 1.200 e poucos procedimentos,
aquele que produziu o procedimento vai receber uma faixa federal, e aí vai pagar, a esfera federal vai pagar a parte dela, e o Estado vai pagar a parte que lhe convém. Pronto, realmente é uma coisa lógica, mas precisamos do termo de adesão justamente para fazer esse acompanhamento orçamentário, a Secretaria de Estado precisa, e também precisamos para a gente depois fazer um comparativo justamente do que é teto PPI e do que é essa previsão que está sendo feita no termo de adesão que vamos explicar. Então, para o termo de adesão, né, serão programados as cirurgias de caráter eletiva, como a gente já citou, a política do Estado de valorização hospitalar, ela entra todo o contexto de produção, seja ele de urgência, eletivo, mas a política de redução de filas federal e estadual, no qual a tabela catarinense ela tem essas valorações, ela vai se referir só a procedimento de caráter eletivo. Os procedimentos cirúrgicos de caráter de urgência continuarão lá no plano operativo dos hospitais e vão ser custeados com teto de PPI, né? No caso das cirurgias de média complexidade, de caráter de urgência, continuarão lá no pré-fixado, e as cirurgias de urgência que são da alta complexidade continuarão do pós-fixado e participarão daqueles encontros da oncologia, da cardio, da neuro, né, da ortopedia, que estão acontecendo mensalmente também, e fazendo aquela questão de remanejamento de quem sobra para quem falta, e no caso, a Secretaria de Estado também complementa caso haja necessidade. Então, além de fazer essa questão de complementação dos encontros de contas, ainda tem essa questão do ressarcimento pela tabela catarinense no número de vezes que cada procedimento ele vai ser faturado conforme a tabela catarinense, né? Então, ele está amparada, digamos, os procedimentos de alta complexidade estão amparados pelos encontros de contas, pelos os remanejamentos que são feitos, que todos já conhecem, e também pela valoração da quantidade de que podem ser valorados pela tabela SINTAP, diante também do encontro de contas que vai ser feito da política de redução de fila. Então, para a média complexidade, né, o termo de adesão ele pede que você programe por subgrupo o que você vai, qual é o quantitativo de cirurgias que você vai fazer da parte ambulatorial e hospitalar. Então, você vai colocar aqui todos os procedimentos que você vai fazer com caráter eletivo, né? Você vai colocar o total de cirurgias que você vai realizar de caráter eletivo, então vai ficar lá no plano operativo de você quanto que você vai fazer de caráter eletivo, que daí ela muda, não vai mais ficar as cirurgias de média complexidade com caráter eletivo, você não vai colocar mais no pré-fixado. Agora você vai colocar lá no pós-fixado no seu contrato e aquela mesma cota você vai colocar aqui no termo de adesão, seja ela a parte ambulatorial, seja ela hospitalar. E a parte de urgência, das cirurgias de urgência, com caráter de urgência, cirurgias de média complexidade, você vai deixar no pré-fixado, porque essa você vai ter que deixar teto de PPI para poder custear essas cirurgias. Então, só para ficar esse entendimento. Por isso que existe algum pouquinho de complexidade com relação à programação do plano operativo e o preenchimento desse termo de adesão, que eu vou chamar assim, tá? Para as altas complexidades, de igual forma, você vai colocar nesse termo de adesão só o que você vai fazer de cirurgias de caráter eletivo, mas para alta complexidade é diferente, como diz aqui o descritivo, né? Logo abaixo da planilha aqui, para você fazer a alimentação dos dados, né? Lá no plano operativo, você vai colocar o teto da PPI, que você tem para cada grupo de alta complexidade, o 0408, que é ortopedia, o 0406, que é cardio, o 0416, que é onco. Você vai colocar qual é o quantitativo de cirurgias que você tem pelos termos de compromisso de alta complexidade, e aqui você vai colocar o quanto de cirurgias de caráter eletivo você vai fazer a mais do que você tem no termo de compromisso. Então, o hospital, ele vai ter que ver quantas cirurgias ele tem no termo de compromisso que ele teria que fazer, que lá pelo termo de compromisso é cirurgia com caráter de urgência e eletivo, lá não discrimina qual o caráter de atendimento,
mas lá tem um total X, e aqui você vai ter que colocar quantas cirurgias você vai fazer com um caráter eletivo que exceder aquele total lá do termo de compromisso, que lá está compreendido o que é urgência e o que é eletivo. A gente sabe que o teto da PPI está assim. E na média complexidade, como eu falei, é um processo diferente. Você não vai colocar o quantitativo maior que você vai fazer. Você vai colocar o quanto que você tem hoje de teto programado na PPI, né? É, com relação à questão de cirurgias apenas de caráter eletivo, porque o teto da PPI também está misturado o que é urgência e o que é eletivo. Mas para frente vamos mostrar como é que você vai fazer essa divisão do teto. E aqui também, como eu falei, como vai ser pago também o excedente, né? Além da cota que você colocar aqui, tanto para média quanto para alta, mensalmente esse termo também de adesão ele pode ser ajustado e colocado a cota também, além daquilo que você tem na PPI. Vamos esperar uma primeira avaliação, uma primeira diagnóstico, né, de como o acompanhamento está seguindo e como isso deve ser lá para março, mais ou menos, abril, e aí a gente vai ajustando, como eu falei, a política que ela ainda nem começou a ser executada, e vai ter muito caminho aí para a gente fazer os ajustes possíveis, né? Então, vamos lá. Programar no termo, né, o que realmente o hospital atende como eletivo, né, para a média complexidade, e os excedentes eletivos das altas complexidades, como eu falei, para uma melhor previsão orçamentária da SES e para o monitoramento que a gente pretende, enquanto COSEMES também, auxiliar, juntamente com a Secretaria de Estado, toda essa questão de contrato, de termo de adesão, que é o que a gente vem notando que é o gargalo, digamos aí, de muitas coisas não serem efetivadas na prática. Por isso que a gente está realmente se debruçando, digamos assim, nessa questão de monitoramento, para que, de fato, a gente tenha uma maior adesão aí por parte dos hospitais, dos municípios, né, a essa questão de política de redução de filas, né? Então, no processo de construção, né, tanto lá no processo de planejamento, que os municípios fizeram parte através dessa comissão, dos fóruns técnicos, né, também na questão IC, né, vão deliberar junto com os seus hospitais o que eles, na prática, já fazem, né, é o que você vai colocar no termo de adesão e também no plano operativo, é o que já é feito na prática, né, e no termo de adesão colocar alguma coisa que exceda, né, na verdade, para a parte de alta complexidade, aquilo que exceda a cota, mas o que a gente quer colocar aqui, que é extremamente importante, por isso que tem aqui um fundo de alerta, digamos assim, é que não só se deve ser responsável para construir esses planos operativos, né, e esse termo, mas também nesse processo é tentar anotar tudo que os hospitais da sua região não conseguem ofertar. Tentar fazer uma deliberação e colocar ó, o grupo 0404, 0406, que é cirurgia de tal, aqui o hospital ele não consegue fazer. E se vocês puderem questionar os hospitais para saberem por que vocês não conseguem fazer esse procedimento, o valor que está lá na tabela catarinense não é atrativo, é o profissional que vocês não conseguem contratar porque ele é muito caro, são os insumos. Então, tentar pegar essas informações do hospital, colocar numa deliberação, quem sabe a cada período, né, que esse termo de adesão ele for revisado, e encaminhar diretamente também para o COSEMES, para as áreas técnicas do Estado, para que a gente possa fomentar, dentro desse recurso todo que está incluído aí da política de valorização hospitalar também, essas possíveis contratações dentro da região para que o serviço fique mais próximo do paciente, para que a gente não tenha que pactuar acesso fora da região e tudo isso, que ela foge desse processo de regionalização e vocacionamento. Então, vamos fazer nós também, os municípios, a nossa parte, de estar colocando isso no papel também, essas necessidades.
Não vamos esperar que o PRI passe pela nossa região e a gente tenha um diagnóstico completo da nossa região, porque são muitos procedimentos. A gente nunca vai conseguir fazer isso na prática, na verdade. Da ambulatorial até hospitalar, todos os procedimentos, tudo aquilo que a gente tem necessidade. Pelo menos os procedimentos cirúrgicos hospitalares, vamos tentar fazer acontecer dessa forma que a resposta também venha de baixo. Que a CIR também consiga colocar no termo de adesão uma pactuação aquilo que já vem sendo feito, mas aquilo que a região não consegue acesso, coloca nesse documento e manda para a gente também, para que a gente possa dar um encaminhamento e vamos tornar que isso seja um material, um fluxo permanente, embora não esteja documentado em deliberação que isso tenha que ser feito, mas vamos nós, municípios, talvez até o COSEMES ajude com alguns questionários pré-estabelecidos para que as CIR respondam, que a gente possa também ter esse retorno da base, digamos aí, para que a gente possa fomentar os serviços que a gente precisa. O plano operativo, hoje ele é acompanhado por uma comissão de avaliação dos contratos, como todos sabem, com representante da regional, do hospital, com representante da CIR, o próprio município da qual o hospital ele faz parte, né? E com a relação a esse termo de adesão não vai ser diferente, né? Então, esse termo de adesão ele vai ter que estar atrelado ao contrato, porque para você fazer um pagamento para o hospital, o contrato é o que é o instrumento que legaliza esse repasse, não é nenhum termo de compromisso, né? Então, esse termo de adesão vai ter que estar aderido ao contrato, e aí essa comissão de avaliação pode avaliar na prática esses condicionantes do termo de adesão e do plano operativo, assim como a CIR também tem a sua liberdade de avaliar o plano operativo e também o contrato, o termo de adesão, né? E o contrato ou o plano operativo do hospital. Então, isso quem vai decidir é a região, e é uma questão que ela tem que ser feita de maneira didática, né? Não pode se passar um período aí, se não me engano, são 4 meses que esses contratos têm que ser avaliados e eles têm que ter um respaldo da região e tudo mais, para regional, se a política, se as cotas estão sendo cumpridas ou não, se existe algum problema qualitativo no processo, que não é só também ver a produção, se está realizando o quantitativo X ou Y, mas essa comissão ela é bastante importante para avaliar os critérios qualitativos, né? Então, essa é a parte, pessoal, da questão da adesão, né? E vamos passar aí para outra parte desse módulo, e desde já eu dou aí uma dica aí para o pessoal, né? Que vejam, né, o vídeo de cada módulo, tentem pegar as documentações e ficar em dia realmente com essa questão, porque ela é bem complexa, né? E desde já um abraço a todos e estamos aí, né, enquanto posemos à disposição para tirar qualquer dúvida, assim como os técnicos também da Secretaria de Estado já se disponibilizaram, tá? Um abraço.